Podcast do Bioma 7 aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Jornalismo, emoção, sinceridade, honestidade, compliance, fake news, histórias da TV, histórias da rádio, com Ana Zimmermann, com Wilson Kirsch, Mauro Miller no comando hoje, Elton que vos fala, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Ana, muito obrigado por estar aqui. Wilson, gratidão de pegar a tua agenda, arrastar você para cá e parabéns, cara, pela tua jornada. Eu quero saber da tua história, depois da Ana, e eu passo a bola pro cara aqui que manja de futebol, inclusive. Mauro. Inclusive. A Ana manja trocentos mais que eu. A Ana fazia Atletiba, né? Ela fez tudo. Elton, se deixar falar de futebol, que nós vamos ser excluídos aqui. Foram 3 Copas. Fora. Então, 3 Copas do Mundo, cara. Que é isso? Eu era aquele cara que sempre na Copa do Mundo ficava no estúdio. Então eu nunca viajei para fazer Copa do Mundo. E ela, como repórter, acaba viajando. É a melhor parte, né? Acaba viajando para fazer Copa do Mundo. Então... Só não vale dizer que me acompanhava desde criancinha, hein? Deixa eu dar um oi antes para quem tá aqui, que a gente já foi falando e tal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para a pessoa que acompanha a gente na hora que estiver assistindo aí. Vamos ver o que vem de conversa, de futebol, jornalismo. Vamos contar a história. Com certeza. Com certeza. Agora, eu queria fazer uma pergunta para os dois, né? É assim, eu vivi a mesma coisa que vocês um mês antes, de ser comunicado que você não faz parte mais dos nossos planos. O que vocês pensaram no dia, quando vocês foram para casa, depois da despedida dos colegas, depois de vocês irem para casa? Qual foi, o que passou pela cabeça de vocês nesse momento, nesse dia? Ladies first. Tá bom. Ladies first. Na verdade, isso já vinha passando um pouco pela cabeça, porque a gente imagina que chega final do ano é uma tendência a ter demissão na TV. E assim, eu já vi alguns sinais de minha parte, da parte deles, que as coisas não andavam muito bem. Na noite anterior, tem também alguns símbolos, assim, eu já não recebi pauta do que eu ia fazer. Daí eu já, já tava num horário diferente. Eu falei, será que é amanhã? Porque, na verdade, eu não sei se o Kirsch viveu isso, mas como não sei se tem ou tinha, pelo menos, muitas saídas, então há um clima, assim, de qual será o meu dia? E, sério, eu já saí imaginando, cara, é meu dia. Mas tudo bem. Até porque quando você já se prepara, parece que aquilo já não é um drama. Você teve um pressentimento, isso? Tive, é? Sim, eu tive... Eu não recebi pauta, eu tava num horário diferente, trabalhando com outra pessoa. Os sinais foram aparecendo. Eu trabalhava sempre com um colega e aquele dia ele foi escalado para outro horário. Não sei se por uma coincidência ou para não estar comigo naquele momento. Uhum. Não sei, isso também não vem ao caso. Mas então eu já tava assim, quando você parece que se programa ou se planeja, ou pelo menos deixa um plano B meio que acionado na sua mente, aquilo não é tão trágico quando chega aquela hora, porque você já imagina, é aquela coisa, todo mundo vai morrer um dia, então se você ficar pensando na morte é pior, mas se você souber trabalhar com isso na sua cabeça, ok, né? Uma comparação horrível, morte com demissão, nada a ver, mas enfim. Aí quando eu saí de lá, não tinha muitos colegas naquele momento, mas me ligou uma colega já de uma outra emissora também que saiu, já estava sabendo, porque as coisas vazaram dali na hora. E quando eu estava indo para casa, com as coisas que eu tinha levado naquele primeiro dia já de lá, me liga minha cunhada. Então eu falei, caramba, ela me mandou uma mensagem, pode falar? Eu estava dirigindo, parei e liguei para ela. Falei, mas já chegou a notícia aí, né, Coville? Dela, que notícia? Eu falei, não, mas peraí. Você me ligou por quê? Não, eu te liguei pra falar uma coisa. Não, então peraí, eu vou te falar. Acabei de ser demitida. Meu Deus, peraí, venha tomar um café agora, aqui. Vem aqui em casa, a gente não vai pro escritório hoje, vamos fazer home office e vamos já dar uns passos aí na tua vida. Daí foi muito legal, porque foi uma coincidência, eu não iria ligar pra ela, 7 e pouco da manhã. Mas aí foi bacana, essa primeira manhã foi assim, no meu caso. Mas tem uma, não sei se foi na rede social, assim, que você falou uma frase, até repercutiu na imprensa, assim, tipo assim, puxa, justamente nesse momento em que eu entreguei tudo e você esperava que não fosse assim. Porque entre esses altos e baixos de você pensar que vai sair ou não, quando vai sair, eu tinha acabado de fazer uma matéria de grande repercussão até no Fantástico. Foi a maior audiência daquele dia, a gente repercutiu na segunda-feira e na terça-feira eu fui desligada. Então tava num momento assim, tipo,
de subida. Ascendente. E daí naquele dia, assim... Mas enfim, essas coisas não são... Tem um planejamento de departamento de recursos humanos, enfim. E o Wilson, como é que foi pro Wilson? Deixa eu começar respondendo como é que eu me senti naquele dia e depois eu faço um contexto aí. Bora lá. Obviamente, né? Você sabe que esse dia vai chegar, mas você nunca está pronto para ele, né? E assim como a Ana, eu também percebi que tinha alguma coisa estranha. Eu cheguei para trabalhar, né? Geralmente entrava 1h30, 2 horas, e também não estava com a pauta. E rei da bola fora, né? Falei, gente, até agora não recebi minha pauta, né? O que está acontecendo? Ela geralmente vem pelo WhatsApp. E procurei pelo meu chefe imediato. E o meu chefe imediato fala assim, Kish, precisamos conversar. E a Ana tinha sido desligada uma semana antes. Aí o rei da bola fora fala assim, pô, depois do episódio da Ana, você fala assim comigo, dá até um susto, né? E cheguei lá, teve todo aquele palavreadozinho corporativo, né? Estamos reestruturando a empresa, não sei o quê, e vamos se desligar. Minha reação foi de muita tranquilidade, de muita leveza, onde é que eu assino e tal. Tchau, me despedi dos amigos e fui. E essa leveza, ela não é só... Não é só discurso, ela não, sabe, ela é real. Eu saí da empresa com muita tranquilidade, sabe, sabendo que eu tinha feito um trabalho bacana, que eu tinha tido uma trajetória legal, que eu tinha entrega para a empresa. Então, saí sem mágoa de colegas, de chefes, sem nada. Então, eu me despedi dos amigos e caminhando para o estacionamento, saída da emissora, me passava assim, nossa, então chegou esse dia, né? Você sempre acha que vai ser poupado de alguma forma, né? E chegou esse dia, né? Vamos lá, vamos enfrentar a vida. Cheguei, liguei para minha esposa, a primeira coisa, e fui para casa descansar. E resolvi, a partir daquele dia, foi 10 de dezembro a minha demissão, eu tirei um período sabático. Né? Só comecei a pensar em projetos, em começar trabalhos agora no começo de fevereiro. E coincidência. Exatamente. Ou não. Ou não. Ou eu sim. também me dei férias. Agora, um contexto, né, para quem está nos acompanhando, às vezes não sabe muito o bastidor da TV, mas e eu e a Ana, a gente fazia parte de um grupo de repórteres especiais. Antigamente, 10 anos... Esse grupo era chamado assim, repórteres de rede. Eram os repórteres que atendiam, que faziam reportagens para a rede nacional aqui no Paraná. Não importa onde estava a notícia. Não tinha avião de carreira, não tinha como ir, fretava-se um avião e você ia lá para concluir aquela reportagem. Era um grupo de repórteres especiais. Há uns 10 anos mais ou menos, não vou saber precisar a data, a Rede Globo resolveu que não ia ter mais esse, entre aspas, grupo de elite. Mais ou menos na época da Copa do Mundo no Brasil. Então tem isso daí. Olha, não faz mais sentido do ponto de vista administrativo e gestão, enfim, ter esse time, porque ele custa mais caro, né? Então, o lema que se implantou na Rede Globo era agora todo mundo faz tudo. E lá na Globo, eles começaram a chamar os correspondentes mais antigos, os medalhões, né? Altos salários, né? Ou renovava o contrato ou eles dispensavam. E renovavam o contrato com um salário bem menor. Eu tive um colega que foi correspondente em Portugal, que voltou e de cara, assim, quer ficar com a gente, 30% menos, sabe? E logo depois encerraram o contrato dele. Então, era questão de tempo que esse processo chegasse até as afiliadas. Deixa eu pegar um pulo. Você acha, Wilson e Ana, que a forma de fazer jornalismo ela mudou nos últimos 5 anos? Com certeza. Por quê? Qual que é o sentimento que vocês têm? Um pouco porque mudou o público e a forma de consumir, né? Ninguém mais senta a família toda na televisão para ver um telejornal. Cada um consome, você está com o celular, consome muitas vezes no celular, isso já faz com que mude a forma automaticamente, né? Mudou os interesses, cada um tem interesse naquilo que ele quer consumir. A partir do momento que você não precisa ter o horário de ver televisão, você tem o streaming, você tem a internet, você abre a hora que você quiser e consome na hora que você quiser, também muda a forma.
Você acha que isso teve incidência no desligamento de vocês? Eu acho que não. E não só de você, de vários jornalistas, né? Não, eu acho que não. Até porque, eu posso falar só da RPC, onde eu trabalhei, isso é um fenômeno, né, Ana? A gente às vezes comenta entre colegas, apesar de tudo, apesar da diluição, né, dessa audiência entre streaming, TV fechada, redes sociais, a RPC tem audiências muito boas. Muito boas. É um case, assim, sabe? Então, sim, teve um impacto na forma, né? Um pouco no conteúdo, mas a TV aberta ela continua sendo assistida, ela tem um público fiel, principalmente na Globo e afiliadas, por causa da fórmula de sucesso que foi implantada. Novelas, telejornal. Novelas, telejornal. Né? O Sandro disse que, Elton, a TV ainda é um grande canhão. Ainda é. Sim. Ainda é. TV aberta e a RPC, a repercussão ainda é muito grande de tudo que você faz, do alcance que ela tem. Então, isso não teve a ver com, eu acho, né, com o nosso processo de demissão. Eu acho que, assim, nós tínhamos para o mercado paranaense, enfatizando isso, um salário diferenciado, sabe? Aí sim. Então, eu acho que faz parte mais de questão de enxugamento mesmo, diminuir custos, certo. Que é uma coisa normal de todas as empresas de comunicação não são diferentes, né? Então, aliviar custos. Ingenuamente, eu penso isso. Posso mudar o assunto aqui? Deve. Porque, assim, você nasceu em Curitiba. Sim. O Wilson nasceu no interior do estado do Paraná. Como é que é o nome da cidade? Não tem acento no final, né? Cambira. Não é Cambira, é Cambira. Entre Boston e Nova York. Entre Boston e Nova York. Ali. Entendi. Você se formou em Londrina, você se formou em Curitiba. Na Universidade Federal. Na Federal. Daí eu sou da UEL, Londrina. Você fez cinema e audiovisual. Eu fiz uma pós-graduação de audiovisual, onde cinema era uma das partes, mas não sou especialista em cinema. Certo. Você tem a lance da dança muito forte na tua vida também. Assim. Quando vocês saem de tanto tempo, quase 30 anos, os dois, quase completaram 30 anos num só ambiente de trabalho, fazendo um jornalismo do modo como vocês fizeram. Dá essas vontades de, vou me dedicar mais à dança, vou fazer alguma coisa na área talvez do audiovisual. Pintaram planos desse tipo de fazer outras coisas que não o jornalismo ou não? Talvez haja mais tempo para outras coisas, né? Porque várias vezes eu tive que abrir mão de apresentações de dança, citando esse exemplo que você trouxe do grupo folclórico, que eu danço no grupo Iuna, que deixa eu fazer uma propaganda do nosso grupo também de folclore polonês. Pode repetir, Ana? Grupo Junak, mas se escreve com J, Junak, tá? Todo mundo fala Junak. Se escreve Juná e se pronuncia Iuna. Junak, isso. Se pronuncia Junak porque é uma palavra em polonês que significa jovem valente. Sendo em polonês, o J é I, então é Junak. E Zimmermann é alemão. Alemão. Isso, mas assim, posso abrir um parênteses? É que minha família é alemã e eu tinha uma avó ucraniana, então eu fiquei no meio do caminho na Polônia. Entendi. E sabe o significado de Zimmermann? Carpinteiro, né? Porque o sobrenome alemão ele tem o cara que cuida do moinho. Isso, são profissões. Agora, uma coisa que aconteceu eu muito sabia louca, que ia chegar esse momento. Que, assim, você abriu a caixa de Pandora. Não, assim, falando em sobrenome alemão, a gente abriu um parênteses grande, mas vamos lá. Que na verdade, assim, quando a gente falou com o Sandro e com o Parracho, que eles indicaram, falaram, nossa, vocês têm que trazer a Ana e o Cereja para dar entrevista. Eu falei, Cereja? Daí eu me toquei que Kirsch é cereja em alemão. Aí o seguinte, né? O sobrenome dele não é Kirsch, o sobrenome é Cereja. E o nome não é Wilson também. Eu descobri esses dias, né, fazendo pesquisa a respeito, que o seu nome é Jovilson. Como é que é? Você conseguiu piorar uma coisa que já é ruim. Rovilson Cereja é o nome. E o nome artístico Wilson Kirsch. Mas você sabe, eu tive problemas em casa, principalmente com meu pai, mas é defensável essa mudança, porque, na verdade, se aparece lá Cereja, as pessoas vão discutir, mas que nome estranho, engraçadinho, diferente, e a notícia se foi, né? Então, eu estranhei muito no começo, né?
essa mudança de nome, mas depois eu incorporei naturalmente. Assim, então, o seu pai é Jacinto. Jacinto Cereja. Você com o J. Os seus irmãos também são com o J? Cara, lá em casa a gente eu brinco que parece um ataque de clube nordestino. Edson, Rovilson e Neviton. E é nordestino? A origem é nordestina? Não, meu pai é paulista. Paulista. De Presidente Prudente. E eu nasci em Cambira, mas eu saí de lá criança e fui para Marília, interior de São Paulo. Então, minha cidade de referência é Marília, interior de São Paulo. Posso fazer uma perguntinha? Claro. Teria ido tão longe como o Rovilson Cereja? Como é que é? Teria ido tão longe? Não sei. Com vocês, Jovilson Cereja. Jovilson Cereja. Olá, já Fica errou, aquela... já errou. Eu falei Jovilson, né? Eu acho que na rádio ficaria legal. É? O Sandro estava falando do poder da rádio, eu acho. O Sandro é um apaixonado por rádio, né? Vamos fazer um ensaio aqui. Um oferecimento de autopeças Miller, lavanderias Zimmermann, o galã da rádio Jovilson Cereja. Um beijo no seu coração. Você toca violão? Eu? Nada. Não. Acho que pula, assim. Eu tava falando que eu não cortando, eu tava falando você falou se surgiu a ideia de fazer alguma outra coisa. Não, eu falei do grupo folclórico porque surgiu tempo para fazer outras coisas. Porque várias vezes eu tive que abrir mão de apresentações no final de semana, porque todo mundo sabia que eu trabalhava um final de semana, folgava outro. Então, quando as apresentações caíam no final de semana que eu tava de plantão, sem chance. Agora não. Agora, se tiver apresentação no final de semana, tá aí a Ana, beleza? Pois é, eu lembro que a gente saiu ali no começo de dezembro e pela primeira vez em 30 anos eu tive 2 folgas, né? Natal e Ano Novo. Eu também. Meus filhos não sabiam que era isso. Eu celebrei. Como é que é cobrir uma Copa do Mundo? Uau! Nossa, é muito importante. A primeira vez que eu foi para a França e eu ia para a Copa de qualquer jeito, porque eu tinha comprado um pacote para a Copa. Daí eu recebi o convite para ir para a Globo, porque eu estava de férias. E daí eu recebi o convite para ir, para ir para a Globo. Isso foi no primeiro semestre, já era abril, maio, a Copa em julho ali, né? Daí eu falei pro diretor, olha, eu quero, mas pode ser depois da Copa do Mundo, porque eu saio de férias e vou para lá. Daí ele falou, não, você vai para a Copa, mas você vai agora então com a gente. Deu, fechou. Então foi uma emoção, Posso me pegou pensar? de susto. Posso pensar? Te dou resposta amanhã? Não, daí não teve nem que pensar, né? Daí eu consegui revender o pacote. Isso foi bom também. Então, a primeira vez foi assim, de susto, né? Literalmente, assim, porque... Nossa, mas foi ótimo, assim. Foi trabalhar sozinha. Eu trabalhava numa sede, não trabalhava onde ficava a base em Paris. Mas depois eu cheguei a trabalhar em Paris também. Inesquecível. Uma responsabilidade. Você tá vendo ali aquele jogo de Copa do Mundo, sabe que no Brasil as pessoas vão saber por você? Sim. Uau. Sim. Nossa. E o lance do esporte, aproveitando que você está falando de Copa do Mundo, eu narrei uma prova de natação do Pedro, em que ele ganhou. Cara, eu vou contar. O Pedro tava engessado, daí ele liberou o gesso para poder competir e ganhou sobrando da molecada. Ele tinha o quê, 14? Como assim ele liberou o gesso? Será que teve uma interferência materna? Como assim? Não, Posso contar o bastidor? Claro, sabia que tinha, tá vendo? Ele era mais novo, ele tinha 10, 11 anos. E aí a técnica falou assim, daqui uma semana vocês têm a competição mais importante de vocês do ano, o Campeonato Sul Brasileiro. Não andava brasileiro, né? Sul Brasileiro. Então, cuidem, hein? Não vão no parquinho. Terminado o treino, 10 aninhos, foram no parquinho. E o Pedro caiu. E machucou o braço. E chegou em casa, meu bracinho. Fomos na clínica de fraturas. Quando deu que estava quebrado, o desespero dele não era pelo braço. Era pela Mari. A técnica que era bem rigorosa. Como é que eu vou explicar para Mari? E o menino começou a chorar naquela hora. Daí a gente falou pro ortopedista, olha, o problema é que ele tem uma competição daqui uma semana, é por isso que ele tá chorando, não é de dor nem nada, porque até assustou. Não, então vamos fazer assim. Vejam bem, papai, mamãe, né? O Gil tava naquela consulta. A gente pode fazer o seguinte, 2 talas de gesso, metade, como um cano assim que se encaixa, né? As pessoas vão visualizar. A gente enfaixa isso, esses 2 gessos. Quando for na hora dele nadar, vocês tiram, ele nada e põe de novo. Vocês conseguem? Conseguimos.
E ele ganhou E a daí ele prova. ganhou, daí ele era medalha uma de prova ouro. borboleta. Daí ele ganhou. Aquela medalha dele, ele ganhou até medalhas legais, mas aquela ele guarda. Eu lembro Foi disso. responsável do pai e mãe? Não, o braço dele tá aí, tá inteiro. O ortopedista certeza. garantiu que não dá. Porque eu lembro que quando eu fiz a narração da prova pro Clube Curitibano, quando terminou, alguém veio me contar. Não, e tem outra. Ele não só ganhou, como ele ganhou com o braço Quebrado. na tipóia. Né? Eu falei, caramba, fiquei espantado. A gente tirou assim. pra nadar, né? Porque entrar na água não dava, mas aí ele... A sua dança, a sua modalidade exige muito fisicamente? Exige. Exige. Porque a gente tem impacto, né? Porque é pulando sempre, correndo, pulando. E a gente dança de bota, a gente ensaia de tênis. Mas esse impacto, ele exige que você faça um treinamento de musculação. E eu sei que se eu não faço, me machuca o joelho. Então, claro que a gente não faz... acho que as pessoas já devem ter visto. Não é aquela dança ucraniana que agacha, mas que faz aquela Igual dança dos cossacos. Mas é semelhante. Tem dança dos montanheses poloneses que os rapazes fazem aquilo. E as meninas pulam e giram muito. Principalmente são piruetas, assim, né? Que as meninas fazem. Então, a gente, como eu sou do grupo Master... a gente reduz tanto o número de agachadas dos rapazes, que a gente chama de rapazes, né? E quanto o número de giros das moças. Mas mesmo assim exige. Entendi. E quando a gente dança de bota, daí tem um certo impacto diferente. Você acredita que um podcast pode ser um instrumento bom para difundir o poder da dança, da arte, de um modo geral? Sim, a gente pode falar de forma... não só da dança folclórica, mas diz que dançar previne Alzheimer, né? Olha só. Porque você precisa decorar aquelas coreografias. E para mim funcionava também como uma terapia, uma limpeza mental, vamos dizer assim. Porque eu ensaio segundas à noite e a gente dança finais de semana às vezes. E a dança tem umas coisas tão complicadas ali na coreografia que você precisa saber se é o braço direito, perna esquerda e qual é a combinação, que se você não se concentrar naquilo e não esquecer o que aconteceu, no nosso caso, na televisão, durante o dia, você vai errar o passo. Então, você precisa estar concentrado naquilo e aquilo vai limpando, sabe, da mente. Pra mim, funciona assim. E depois de um plantãozão de fim de semana, né? Dançar, aquela espairecer. Nossa, você sai assim, com certeza, renovado. A gente dá muita risada, é muito legal. Falando em plantão jornalístico, que tipo de matéria você gosta ou gostava de cobrir? Que tipo de temática? Você sabe que eu nunca tive uma preferência. A única coisa Você gosta de conversar? Eu pedi perdão para Ana, mas a única coisa que eu nunca gostei de fazer é esporte. Tá. Nunca gostei. Por quê? Gosto de praticar. Qual é a parada? Não sei. incomoda? Falta de sintonia mesmo, sabe? Você gosta de histórias? Em qualquer área do conhecimento. Contato né? humano. Agora, pouco antes da gente entrar aqui para fazer a gravação, você estava contando sobre o fabricante de vassouras. Sim, um que é cego. E você falou com um brilho no olho especial. Esse tipo de matéria que te encanta bastante? Assim, eu não gosto assim de contar a história pela história, porque ela é engraçadinha, bonitinha. Ela tem que ter algo que seja inspirador ou relevante, né? E aí é em qualquer área do conhecimento. E eu tive uma transição na minha carreira que me transformou completamente, que foi a minha ida para Cuiabá. Eu trabalhei na afiliada da Globo em Cuiabá. Eu estava em Curitiba, aí fui convidado para a Globo para ir para lá. E engraçado que quando eu falava para os colegas, eu estou indo para Cuiabá. Ele falou assim, meu Deus, você vai trocar Paris por Angola? Como assim, né? Você vai torrar. E eu ouvia esses comentários assim, né? É verdade que tem onça lá, que tem sucuri. E Cuiabá é uma cidade, sabe, uma cidade bacana, né? A primeira referência é o calor, obviamente, mas é uma cidade muito bacana. E foi um trabalho, sabe, incrível trabalhar em Mato Grosso, sabe? Eu praticamente não parava em Cuiabá. Eu ficava uma semana no Pantanal, uma semana no Xingu, uma semana na Amazônia. E o que te encantou nesse momento lá, Wilson? Sabe, a riqueza e a diversidade de assuntos, sabe? E eu sempre conto essa história, sabe? Um dia que eu estava lá na divisa com o Amazonas, no Rio Cristalino, num hotel super bacana que tinha de selva lá. E depois de um dia exaustivo, né? E aquele calor sufocante, parei para molhar o pé na água, aquele pôr de sol laranjado, canto de pássaro, sabe? Ali eu aceitei a minha transferência e passei a vivenciar aquilo, sabe? Com toda a intensidade, com muita gratidão.
E a partir dali eu comecei eu acho que foi o meu momento de virar a chavinha, sabe? De começar a entender aquilo e contar histórias de um jeito diferente. Né? Eu precisava sair, eu era um repórter muito urbano, né? Por causa das características da emissora, mas passei a enxergar coisas de maneiras diferentes. Como é que te treinar o olhar. lá? Muito bem, Muito bem? muito bem. Aliás, eu fui para substituir o insubstituível Fernando Parracho. Por questões pessoais. Por questões pessoais, ele teve que sair de Cuiabá. Entendi. E me convidaram para ir substituí-lo. E o Parracho por onde ele passa, ele é uma entidade, né? Então, mas fui muito bem recebido. Eu tenho um carinho enorme por Cuiabá, por Mato Grosso, pela TV Centro-América. Foi um período maravilhoso da minha vida. E só saí de lá também por questões pessoais, mas... Certo. Vamos voltar no tempo, lá na faculdade, lá né, Londrina, aqui em Curitiba, faculdade. Como é que apareceu a história do jornalismo? Por que vocês decidiram pelo jornalismo? Tinha opções? Como é que foi a escolha da profissão para vocês? Eu quase fiz engenharia mecânica. Tudo a ver? Susto, né? Mas é que assim, quando era criança mesmo, menina mesmo, eu gostava muito de escrever e de contar história. E pensava assim, nossa, será que um dia eu vou contar história no Jornal Nacional? Mas isso eu tinha há 5, 6 anos, quando as pessoas querem ser astronauta, bailarinas, jogadores de futebol hoje, né? E eu gostava, assim, tipo, de contar história, de montar teatrinho para apresentar para os tios, né? Essas coisas assim. Mas aí foi passando, eu fiz Cefet, ensino técnico, fiz desenho industrial e comecei a fazer coisas mais dessa área técnica. E tinha uma amiga minha, eu sempre fui boa em matemática e física, mesmo sendo de humanas, assim. E gostava dessa parte. E uma amiga minha foi fazer engenharia mecânica. A gente é amiga até hoje, enfim, ela é engenheira, tá super bem também. E aí, na semana do vestibular, eu achei, puta, mas será que eu vou para aquele meu sonho de infância ou faço engenharia, porque agora eu tava mais naquele meio? E daí eu fiquei pensando assim, daí eu falei assim, olha assim, eu vou tentar nesse ano, vou tentar jornalismo, que é o que eu quis primeiro. Se eu passar, é um sinal de que eu vou pro jornalismo. Se eu não passar, ano que vem eu tento engenharia mecânica e daí eu vou ser engenharia mecânica. Daí eu passei e daí tô aqui. Você é politicamente incorreto com uma boa alemoa, né? E você? Eu não tenho essa inspiração nem em casa e nem profissional. Assim, eu acho que eu tinha uma admiração, eu sempre li muito jornal, desde cedo, desde criança. E eu tinha uma admiração por colunistas de esporte. Eu adorava ler colunas de esporte. Meu pai ficava enlouquecido comigo porque eu ia ao estádio, né? Naquela época o meu glorioso Marília estava na primeira divisão paulista. Então, eu ia ao estádio, assistia o jogo, depois via o Globo Esporte, ainda pegava o jornal para ir ler, e, enfim, era meio obcecado por isso. Então, eu gostava muito disso. Mas não tenho uma explicação plausível assim, por que eu escolhi o jornalismo. Foi uma matéria que te marcou. De minha autoria? Sim. Poxa vida, que é um case para você. É um case. Você ganhou bons prêmios, né, de eu jornalismo. Tive, graças a Deus, eu tive uns prêmios bacanas. Chega por aí, tua preferência pelas premiadas? Não. Aliás, o meu prêmio de maior prestígio é um Rei de Espanha, um prêmio muito importante, que, de novo, a minha história se cruza com a do Parracho. Nós ganhamos esse prêmio juntos. Foi uma série para o Jornal Nacional sobre fronteiras e aí nós ganhamos esse prêmio. Mas a matéria que eu fiz, o case que você fala, não tem a ver com os jornais onde elas foram exibidas, mas sim pela relevância da história. Eu trabalhava em Foz do Iguaçu nessa época e fui fazer uma peneira de clubes de futebol, assim, né? Não lembro qual era o time que estava fazendo essa peneira lá. E a gente, durante a gravação, tinha um garoto lá que era encapetado, que dava caneta, chapéu e fazia golaço, né? E eu peguei e comentei com o cinegrafista, né? Falei, grava mais e mais daquele cara, fica de olho naquele carinha ali que ele vai dar um caldo, esse moleque. E a gente fez a matéria pro Globo Esporte, local, né? O estadual, com ênfase nesse garoto. E a reportagem saiu e eu
perdi o contato com ele, como acontece com a maioria dos nossos personagens, né? Aí eu soube, tempos depois, que ele tinha virado profissional. Olha. Ele virou profissional. Eu não vou saber a trajetória dele, mas ele passou pelo Guarani, por um time de Minas e teve uma breve passagem pelo Flamengo. E aí, durante uma entrevista que ele deu para um jornal, ele comentou essa história. Eu fui descoberto por causa de uma reportagem lá em Foz do Iguaçu, do Wilson Kirsch, não sei o quê. E você entende nesse momento que essa é uma das missões do jornalista? É uma das missões, eu só queria completar a história. Por que ela é relevante? Porque isso pode acontecer muitas vezes, né? Por aí, de alguém ser descoberto e tal. Sim. Mas esse moleque era de uma família extremamente pobre. Extremamente pobre. E quando eu fui para completar a reportagem, nós fomos visitar a casa dele, sabe? Eu saí do campo e nós fomos visitar a casa dele. Eles moravam, ele, a mãe e mais uns 3 irmãos, num cômodo só, menor que esse estúdio aqui. Uma cama de casal para todo mundo, goteira, enfim. E eu saí de lá arrasado, assim, devastado psicologicamente. E era próximo do fim do ano. A gente ganhou uma cesta muito generosa da empresa naquele ano. E eu fui lá e doei a cesta para a família, tal, né? E por que essa reportagem é importante? Porque ela mudou a vida de todas aquelas pessoas, sabe? Transformou resgatou daquela miséria, né? Daquela humilhação diária que eles tinham, né? E pôde dar uma vida melhor para aquela família. Então, quando eu soube disso, meu coração se encheu de alegria, sabe? E sim, é uma das missões do jornalismo. É uma das missões. Você, primeiro, né, ali não era o caso, porque não era o motivo da reportagem, mas de mostrar, né, a miséria, onde o poder público às vezes não chega, né? Essa família, ela estava desassistida, ela não tinha, sabe, tinha que lutar pela sobrevivência, não tinha outro caminho, né? Podia mandar filhos para a escola, não podia fazer nada. Então, você sim, né, você pode mostrar onde o poder público não chega, você pode também contar em histórias que inspiram e sirvam de exemplo, né, para que outras pessoas possam falar, nossa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir e também posso chegar lá. Então, pessoalmente, eu levo muito essa dualidade do jornalismo, sabe? A importância social, né? O interesse público, né? Sempre caminhando de mãos dadas, né? E eu acho que sim, a gente tem o dever de encarar isso como missão. Entendi. Você viu que eu tô quebrando as tuas perguntas, né? Essa é a ideia. Eu vou quebrar agora a outra. Tá, vocês falam, tudo maravilhoso, linda, a minha melhor matéria e tal. O que do jornalismo atualmente está incomodando o profissional Ana Zimmermann e o profissional Wilson Kirsch? O que incomoda o jornalismo hoje para vocês? Como assim? Do que eu vejo? Do que você vê no dia a dia. O que está incomodando vocês como profissional? Assim? O que está errado no jornalismo? O que dava para dar uma alfinetada aí no mercado? Vamos melhorar isso, galera. Meio óbvio, eu acho, né? As notícias que não são notícias, né? As fake news. Né? Porque travestidas de jornalismo. Você dizer que é um programa que é independente, que na verdade é dependente de um patrocinador que tem interesse, e você fala isento de uma coisa que na verdade não é nem verdade. Por aí. Existe uma indústria? Existe uma indústria? Indústria de fake news. Talvez sim. Não sei se você fala indústria, parece que produz isso em massa para ser consumida, né? Diz que existem, mas acho que tem muitos interesses nisso. Manipulação. Principalmente em época política, né? A gente viu muito isso, né? Mas sabe o que me incomoda? Além, né, dessa avalanche de notícias falsas, né, de desinformação, é o jornalismo meme, sabe? A gracinha. Sabe? Você sempre tentar temperar a sua reportagem com alguma gracinha, sabe, para transformar aquilo em riso fácil, sabe? Eu acho que a notícia não precisa disso, ela prescinde do sorrisinho bobo, da piadinha, sabe? Então, isso me incomoda muito. E não é um fenômeno recente, né? Mas que vem crescendo. Vem crescendo e
Eu deixo de assistir programas por causa disso. Veja que interessante. O podcast ele vem na contramão do que é o formato da TV. Ele é um papo. Ele sai da formalidade e vem para mais informalidade. O Bioma, por exemplo, é um momento de total descontração, mas a gente tem uma preocupação muito forte com compliance, com educação, com estruturação, com um papo que faça sentido para quem siga a gente, entende? Eu concordo contigo, é isso que eu queria dizer. Eu acho que o jornalismo, a comunicação como um todo, ela tem uma missão. E dentro de vários pilares, a seriedade de como é feito. Exatamente. Claro que tem perfil, né? Você está fazendo uma reportagem de turismo, sei lá, né? Ou algo mais leve, cabe. Mas no dia a dia não, sabe? Vamos ser mais sóbrio um pouquinho, vamos ser mais, sabe? Mas tudo isso, e não estou querendo, aqui não tem uma farpa, nenhum nome em especial, não, mas tudo isso para caçar likes, né? Eu acho muito desnecessário. Mas talvez eu seja old school, sabe? Essa história do old school e caçar likes, que é uma coisa moderninha, né? Quando a gente está na internet, vendo jornalismo na internet, e quando a gente está vendo na televisão o jornalismo, que ainda é aquele jornalismo do programa de jornalismo, tem muitas diferenças, não só de linguagem, mas de credibilidade também. O que o digital está ensinando vocês? Olha, a Ana está mergulhada nesse mundo. A gente estava conversando um pouco antes de vir aqui para o podcast e a Ana está uma millennium, sabe? Ela está voando nessas coisas. Eu sou mais reservado, inclusive nas redes sociais. Mas o que elas estão ensinando para a gente, para mim em particular, é de como você pode passar a mesma mensagem, talvez de um jeito até mais eficiente, sem a mesma lenga-lenga, né, Ana? O formato, eu acho que assim, a regra é o formato, sabe? Como você vai passar aquela mensagem, e a gente usou até essa expressão, né? Sem aquela pose tradicional, olhando para a câmera com o microfone ali, né? Um pouquinho, a voz um pouco impostada, né? E como você pode prescindir disso para passar a mesma mensagem e de uma forma até mais eficiente. Os que dominam isso estão, como dizem, né, viralizando e atingindo mais gente, porque a ideia é atingir mais público para você conseguir não só monetizar, mas vender o teu conteúdo. Então já existe, assim, como o Celi já falou, eu mergulhei nas redes sociais, nas minhas páginas pessoais mesmo, por saudade um pouco da câmera do vídeo, né? Virou meu companheiro, assim, e comecei a produzir conteúdo de brincadeira, até agora, assim, de brincadeira, para testar também isso. E aí eu percebo que existem fórmulas que até são vendidas, tem grandes pessoas assim que tem milhões de seguidores que vêm, para você viralizar, como você pode viralizar no TikTok? Pode falar o nome do TikTok? Todo mundo tem, fazer propaganda para isso. Você tem que começar assim, usar essa música, então existem formas que as pessoas estão testando, acredito que tudo isso meio empírico, assim, porque quem tem dominaria, né, o mundo disso, porque é um veículo, mas enfim, as pessoas sabem que elas querem aquilo, de alguma forma, psicologicamente, assim, ela vai abrir se for daquele jeito que ela quer ver. O famoso algoritmo vai captar. Isso, se tiver colocado, não adianta você vir... lenga-lenga é ruim, né? Mas não adianta você vir... Isso tem que colocar o áudio ali, se tiver legenda é melhor, vai funcionar melhor, vai entregar melhor, né? Então existem esses... Mas a gente, formatos que são ensinados, aprendidos e testados e numa experiência mesmo pessoal. Eu acho que o mainstream, o universo online, rede social, ela quebrou um pouco a forma fria, principalmente do jornalismo. Ela possibilitou um outro tipo de jornalismo. Sim, a gente, uma reportagem padrão de televisão, 2 minutos e meio, né, Ana? 2 minutos e meio, né? E a gente sabe que o telespectador, ele guarda, sei lá, 3 ou 4 informações daquela reportagem. E as redes sociais, com esses formatos novos, aí, eles conseguem passar essa mesma mensagem. Em 30 segundos. Em 30 segundos.
Mas tem coisas que funcionam em 30 segundos, 10 segundos e outras que funcionam em mais de 1 minuto. Tanto que o TikTok valoriza os vídeos de mais de 1 minuto. Sim. E pelo amor de Deus, não tem estou gente que defendendo... grava mais ainda de 1 minuto porque a coisa funciona mesmo. E não estou aqui defendendo o jornalismo raso, não. Né? A gente precisa ter informação aprofundada. A gente está só discutindo o formato, né? Como a rede social transformou tudo isso. Né? Porque a gente e o mundo está provando isso, que a gente precisa de coisas aprofundadas, né? Mais bem explicadas. Né? E a rádio? Vocês gostam de rádio? Nunca trabalhei. Rádio jornalismo. Eu gosto porque o Gil adorava rádio e... Você fez, né, Ana? Rádio não, nunca fiz. Nunca fiz, mas sempre escutei, sempre, enfim, escuto hoje, tenho amigos de rádio, mas enfim, é um produto que eu gosto. E engraçado porque todo mundo falava, né, o rádio vai sumir com a internet. Não, o rádio conseguiu se reinventar na internet. Você tem um aplicativo no celular e você ouve a rádio, né, na internet, no YouTube. Você acompanha a rádio, você vê a rádio. É muito legal, eu acho, essa coisa de proximidade, que a rede social traz isso, né? Porque você... Ali a gente grava sempre no estúdio, na TV ou no local onde a notícia acontece. Sim. E na rede social, não. Eles adoram gravar no carro, no banheiro, no quarto, para mostrar. E a rádio, esse cenário que a gente está aqui de estúdio, né? Funcionou super bem. Assim, tipo, você vê a cara daquele que tem aquele voz bonito, aquela mulher que tem a voz bonita, de repente nem é tão, né? Ou você imagina, nossa, eu pensei que essa pessoa tinha outra cara, né? O locutor do programa romântico. Mas eu acho que isso funcionou muito bem pra rádio. Eles passaram... O Mauro faz rádio, né, Mauro? Até hoje. Desde os 14. É o único veículo assim, que eu nunca trabalhei. Assim, tenho curiosidade. Também tem muitos amigos que trabalham, que amam rádio, né? Mas eu nunca tive a experiência assim, de fazer uma reportagem, um programa de rádio. Tua primeira vez no JN? Minha primeira vez no JN foi em Foz do Iguaçu com o... O que era? O Eclipse do Milênio. O Eclipse do Milênio. Eu lembro disso. Não lembro da tua matéria, mas eu lembro desse fato. E a tua, Ana? A minha foi envolvendo esporte e... Não esporte, era o comportamento. Era o piloto Tarso Marques, que é daqui de Curitiba, ou era o Zonta? Não, era o Tarso Marques. Ele criava os animais exóticos em casa. Ele estava na Fórmula 1 e ele criava... Eu não sei se era... Legal iguana, ou não? Cobra. Não, era cobras e lagartos. Ele fez várias coisas, assim. Iguana, cobra. A última vez ele tinha um gato, aqueles gatos pelados, né? Isso, então a gente mostrando a criação de animais do Tarso Marques. Um perfil, né, diferente, né? Do que, atleta ali, isso, o lado B do atleta, nessa época, e depois, e na verdade, assim, eu fui pro Rio muito por conta disso, porque é uma coisa estereotipada de mulher, talvez, hoje talvez seria mais maldade, assim. As pessoas viriam mais maldade, mas eu fazia essas coisas assim, a mãe do jogador, a noiva do jogador, o que o jogador gosta de comer, esse tipo de matéria, assim. Então, os bichos do piloto, né? Também fazia futebol e era, assim, uma das poucas que fazia mesmo reportagem de campo e entendia do que estava falando. Porque eu sempre fui no estádio ver jogo. Cobria treino? Cobria treino. E quando eu comecei, essa história eu já contei várias vezes, mas não existia a zona mista, assim. Qual era a praxe? Quem fazia? Vestiário. Aí, como é que acontecia? O jogador tava lá tomando banho. Peladão? E os repórteres estavam... Peladão? Não sei, porque daí apareceu a Ana. Caraca, aquilo quebrou, assim, tipo, os clubes, assim, como é que nós vamos fazer? Daí eu era a última a falarem comigo. Não. Aí o que aconteceu? Eu trabalhava com o Christian Chasco, finado, um grande cinegrafista nosso na RPC. Chasco. Ele tirava o cara, ele ia lá, tirava, não, a Ana quer falar com você. Põe uma toalha, um agasalho e vai lá pra fora. E daí eu virei a chave, porque daí era legal o cara sair pra falar comigo, porque daí ele ia aparecer no Globo Esporte. Sim. Então, mas a gente teve que reinventar esse jeito ali. Hoje não, hoje já existe tanta mulher que, né, eles dão entrevista na bancada. Depois passou a existir a zona mista, que o jogador passava por uma cerquinha, assim, a gente ia pegando e cercando, literalmente, né? Os programas gravados de futebol, o Mauro pode falar isso mais do que eu percebi nitidamente que a TV sacou que o papel feminino na apresentação do esporte, futebol,
dava uma química muito boa. E eu acho que dá uma química excelente. Isso. É isso aí, Mauro? Sim, quando eu comecei apresentando o programa Show de Bola sozinho, durante 2 anos. E aí eles fizeram uma pesquisa, e depois que eles fizeram essa pesquisa, contrataram uma mulher para apresentar comigo, que eu achei muito legal, porque aí tinha a dupla de apresentadores, né? Ela e eu apresentando o programa, no caso a Kelly Pedrita, apresentava o programa comigo. Isso foi resultado de uma pesquisa. E a pesquisa foi muito positiva da figura de 2 pessoas, um homem e uma mulher apresentando o mesmo programa. E mais o ET. E mais o ET. O ET era uma viagem na maionese que eu fiz e acabou dando certo. Mas também foi para pesquisa, porque eu sempre acreditava em colocar o humor junto no programa, porque eu criei isso lá na Transamérica, né? E eu queria transportar isso para a televisão. E aí também fizeram uma pesquisa se seria aceito no programa Show de Bola a participação de uma presença humorística. E deu certo e a gente acabou trazendo. A sociedade passou a cobrar um pouco mais isso também, né? As mulheres avançaram muito nas conquistas, mas a sociedade começou a cobrar e pedir, né? Sim. Que a mulher ocupasse esses espaços nos telejornais, na apresentação, né? Em cargos de comando. Né? Exatamente. Falando nisso, Ana, o quanto você, logicamente, como esposa, não precisa nem perguntar, mas o Gil Rocha acabou influenciando alguma coisa na tua presença, ou vocês se conheceram por causa do esporte? A gente se conheceu por causa do esporte, mas muita coisa eu aprendi com ele. Não só na forma de fazer esporte, no conhecimento, porque ele sacava muito, assim, do que estava acontecendo, observava, era muito observador. Quando assim. você começou no esporte, você já conhecia o Gil Rocha no esporte? Já conhecia da televisão. Porque ele é bem antecessor teu, né? Ele fez a coluna de terça-feira. Maravilhosa. Que foi também um case, assim, né? Porque o que acontecia quando, há anos, nós estamos falando isso de, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, você tinha um vazio, jogava-se sábado e domingo, jogava quarta, então você tinha o jornal de segunda, trazia tudo que aconteceu no final de semana, o de quarta já trazia ali a programação para o jogo de quarta ou quinta, e daí se não tinha rodada no meio de semana, pior ainda, porque a terça-feira formava um vazio. Aí ele e o Paulo Rosa tiveram a ideia, editor nosso, que trabalhava lá na RPC, tiveram a ideia de fazer o que sobrava da rodada do final de semana com um toque de humor, fazia o rescaldo. Trazia aquele momento que não entraria na matéria. Sei lá, o vendedor de picolé, o chutão errado, que depois veio ser o bola cheia, bola murcha, tudo isso vem dessa escola, assim, de trazer o que não aparecia, aproveitar esse material e fizeram um case. Então, aprendi com ele também abrir esse olhar, né? Trazer, daí tanto que no Rio, daí eu trabalhava com o Regis Reze, também uma referência de fazer trocadilhos e piadinhas, assim. O que eu aprendi com ele também muito foi nessa parte de ética mesmo profissional, e não porque, enfim, era meu marido, eu preciso ficar, mas todo mundo conhece por esse jeito humano e correto de tratar o jornalismo e as pessoas. Então ele foi gestor, foi chefe, sempre não precisaria encher a bola dele, mas desse jeito, assim, olhar para a pessoa não como um funcionário, como uma pessoa. Aprendi com ele também. O Gil, nós trabalhamos juntos, mas ele já era chefe de produção, né, chefe de reportagem, mas era excelente repórter. Excelente repórter. Aliás, o Gil tem uma história muito bacana, muito curiosa que eu ouvi dos chefes anteriores. Diz que tinha uma matéria de economia, não sei se ele já contou isso para você. É um segredo que você vai ficar sabendo agora. Diz que tinha uma matéria de economia pipocando na redação lá que ninguém conseguia fazer. Não explicava direito. Voltava a matéria da rua. Não, mas não está certo isso aqui. As pessoas não vão entender. Escalavam outro repórter e voltava, a matéria não emplacava. Deram para o Gil Rocha, ele foi lá e voltou com a matéria exemplar. Porque sabia fazer as perguntas, sabia como traduzir aquilo para as pessoas. Sim. Entendeu? E já repórter esportivo, né? Já um repórter de muito prestígio, repórter esportivo, mas foi lá e fez a tarefa. Por quê? Porque sabia fazer as perguntas certas. Né? A diferença entre contar uma história para alguém e contar uma história para o público, eu acho que é muito grande. Sim, a gente tem um lema, né? Eu não posso explicar, contar aquilo que eu não entendi. Justo. Né? Então, a gente enche de porquê, como assim, né?
O que vocês se negaram a fazer até hoje? Não, isso eu não posso fazer. Não quero ir lá. Não, eu nunca tive um episódio tão drástico assim, não. Não. Teve algum receio? Assim, uma coisa, não sei da Ana, mas eu odiava e odeio. Às vezes tinha, sei lá, um assassinato, alguma coisa assim, e ter que repercutir com a família em velório. Isso eu sempre, sabe, aquilo... independentemente da origem das pessoas, porque isso acontecia com gente de classe média, classe alta, ou também às vezes com familiares de bandidos, né? Então, independentemente da situação, mas aquilo sempre me incomodava muito, porque me parecia muito invasivo, sabe? Era um momento de muita dor daquela família e você lá como repórter... Então, assim, quase sempre a gente é xingado, né? Eu não sei você... mas eu disse assim, não, tô trabalhando e eu desenvolvi formas para isso, assim. Não é uma coisa que, enfim, gostava de fazer, mas a única coisa que eu odiava fazer era isso. E o teu não? Não, isso eu não vou fazer mesmo, não me chamem. Difícil dizer, eu nunca disse um não, assim, talvez... não, eu vou contar da forma como aconteceu, não vou tirar esse fato que eu acho relevante, assim, mais ou menos isso, assim. Entendi. Ai, meu Deus. Não vou contar dessa forma, vou contar dessa. Então vamos tirar, então mudar um pouquinho isso aí. Você recebeu a pauta e falou assim, putz, fazer isso aqui, e aí você voltou com a pauta e disse, eu consegui fazer e ficou legal. Olha, os amigos mais próximos conhecem esse meu bastidor. Mas eu comecei a trabalhar em televisão por obra e graça de Rubens Ávila, um diretor antigo da televisão, pai do Carlalho Ávila, que foi também um jornalista muito importante aqui na RPC, no Canal 12. E ele era muito folclórico, assim, sabe? Muito amigo da gente. E ele um dia me chamou, colocou do lado dele e perguntando como é que estava o meu dia a dia. Eu estava começando na televisão, perguntando como é que estava o meu dia a dia, como é que estava, né, a rotina, se eu estava gostando, se não estava. E naquele dia tinha tido um episódio com uma outra colega reclamando de pauta, porque a pauta era um buraco de rua, né? Que essa a gente sempre usa de forma muito pejorativa, que é o chão de fábrica, né? Você vai fazer buraco de rua, você tá mal na praça, né? E aí ele me chamou e falou assim, olha, tá vendo esse caso aí? Isso vai acontecer na sua vida sempre. Você nunca vai ter, ele usava essa expressão, você nunca vai ter só o filé mignon. Tem vezes que você vai ter que pegar um osso para roer. E ele falou assim, e se você tem a obrigação de ir lá, mesmo com essa pauta óbvia, com essa pauta ruim, mas de descobrir uma boa história, um bom personagem e de trazer uma história diferente para a redação. É tua obrigação. Você tem que melhorar o que você recebe de ruim. E, cara, isso virou um mantra na minha vida, assim, sabe? Então, não tem uma vez... E, claro, eu peguei muita pauta de buraco de rua. Sim. Muita. Falta d'água, buraco de rua. Mas não tem uma vez que eu não pegava essa pauta e não vinha o seu Rubens Ávila aqui, soprando aqui, sabe? Fala, olha, tá ruim, vai lá e tenta melhorar isso e trazer para a rua. Então, eu sempre levei isso como um lema na minha vida, assim, sabe? Entendi. Nem sempre consegui, mas tentava. E tem o caso ao contrário também, que às vezes um grande assunto de grande relevância, uma reportagem mal feita, mal estruturada ou desinteressada consegue diminuir o poder de amplificação de algo relevante. Eu percebo isso na televisão. Eu nunca estraguei uma boa história. Isso. Mas eu já vi boa história ser estragada. Eu falo, meu Deus, essa história na minha mão. Engraçado, né? Engraçado isso porque desse período esse vazio, né, que eu estou passando pela reportagem. É engraçado que eu tenho isso ainda quando eu vejo um assunto que não deveria ser daquele jeito, né? Poderia ser contado de uma outra forma. Então, esse período de abstinência de reportagem me causa isso. Falei, puxa, mas podia ser por outro lado, podia ser por aqui. Isso é vício, né? Tem que desapegar disso. Eu posso voltar a falar do Gil Rocha, porque, puxa vida, é uma referência para nós, né?
Eu me encontrava com o Gil, quando eu fazia televisão, quase não. Mas quando eu fazia rádio esportivo, eu encontrava muito ele nos estádios. E ele sempre muito legal com a gente ali, né? E eu me lembro de um dia especial, a gente em roda ali conversando antes do jogo do Coritiba no Couto Pereira. E ele dizendo, eu serei o próximo a ser dispensado. Olha. Da RBC. Falei, por quê? Porque o meu nome é Gil Rocha, né? Então, pela ordem alfabética, eu acho que eu sou o próximo, porque eu não me lembro, alguém da ordem alfabética antes dele tinha acabado de ser dispensado. Eu falei, vou ser eu e tal. E depois ele realmente foi, algum tempo depois ele foi, não me lembro quanto tempo, ele foi realmente dispensado. Eu falei, caramba, ora, se dispensam o Gil Rocha da RPC, cara, imagina eu, né? O dia que os caras quiserem me mandar embora, eles não vão ter nem dor na consciência. Porque se mandaram o Gil embora, eu sou... Nossa. O Gil sempre atencioso, sempre educado, sempre professor das pessoas que estavam em volta dele. Humilde, né, mano? Humildade ao extremo. Ele terminou a vida dele sendo diretor dentro de uma CBN, de rádio, fazendo também o esporte. Ele foi repórter, ele foi apresentador, ele foi comentarista, e ele foi diretor, chefe, né? Passou por todos os períodos ali. Se tinha um professor em casa, além do amor da sua vida, né? Que te deu 2 filhos, um enteado, mas assim... O que você pode dizer? Fala aí a tua vontade do Gil Rocha para nós, por favor. Ai, que difícil. Minha nossa. Eu sinto falta de ter aquela pessoa, assim, claro, entre todas as coisas que ele faz falta, de ter aquela pessoa com quem você pode trocar uma ideia até profissional, até um desabafo, uma coisa que entende desse mercado, que entende da tendência do jornalismo, que pode ser aquele confidente. Isso faz muita falta, porque era alguém que sabia dizer. O Lucas fala isso também, tipo, quantas vezes acontece alguma situação, e acontece comigo hoje também, agora fora da TV, era a pessoa para quem eu tinha que fazer a pergunta. A referência, né? Falta, que eu sei que ia me dizer, e eu fazia isso para ele também, porque ele chegou numa época da rádio, uma confidência dele aqui, que ele falou assim, eu não vou aceitar, eu não vou trabalhar na CBN, porque eu não quero ter horário fixo de novo. Não, você vai, porque é um amigo seu, porque a CBN, não sei se as pessoas sabem, ela, para ser instalada em Curitiba, ela foi antecipada a ela entrar no ar 3 meses, e eles estavam com a estrutura ainda montando, porque eles imaginavam que eu ia entrar em janeiro, e a rádio entrou de setembro para outubro. Ele, não posso. Não, você vai, porque o seu amigo precisa de você. Qualquer coisa, você fica lá meio ano, planta alguém, né? Cria alguém para o seu lugar. Então, eu também dava conselho para ele. Enfim, ele ficou, né? Claro, se apaixonou. Ele falou, ainda bem que eu aceitei. Isso faz muita falta. Alguém que tinha uma opinião sensata, alguém que sabia das coisas, assim. Nostálgico, desculpa. Grande Gil. Eu percebo que o jornalismo, de um modo geral... sempre todo jornalista, repórter teve um mentor, uma referência ou alguém para se ancorar, né? Como Parracho falou isso, Sandro, eu tive, você teve, e a importância de a gente também estar ancorando as pessoas. Sim, né? Sim. Né? De retribuir, né? Isso. Eu sempre, principalmente nessa mudança de geração que a gente teve que está acontecendo ainda, né? Na RPC e tal. Mas as pessoas com quem eu encontrei esse espaço, né? E percebi, eu sempre falava assim, olha, deixa eu compartilhar um pouquinho com você aqui do que eu recebi lá atrás, né? Em vez de ir por aqui, vai por aqui. Em vez de fazer isso, faz aquilo lá, né? Então, eu sentia isso também um pouco dessa missão, sabe? Porque, como você disse, eu tive muitos mentores, sabe? Gente que me ajudou a polir como repórter, sabe? A ensinar a como conduzir, como enfrentar aquela situação daquela maneira. Então, quando a gente pode compartilhar isso, é bacana. E eu gosto de fazer isso. Posso complementar a história dele? Claro. Agora, não sei se aconteceu contigo, mas assim que eu fui demitida da TV,
muitas pessoas vieram me dizer, me mandaram mensagem ou publicaram mesmo na rede social: nossa, Ana, eu nunca esqueço daquela vez que você no camarim me falou que aquilo não ficava legal, que poxa, que você não esqueço quando você chegou quando eu cheguei na televisão no primeiro dia, você foi me mostrar onde é que era o café. Coisas assim que eu não lembro, mas que eu faria para pessoas, assim. Quantas dessas histórias assim, eu falei, puxa, mas que legal, né? Você marcar alguém, puxa, você me fez fazer, me ensinou aquilo e tal. É muito bacana ter esse retorno, assim, sabe? E você falou do Gil, né? Eu posso remeter a mesma coisa ao meu pai. Meu pai era radialista, era apresentador de televisão. Então, assim, às vezes eu saía do ar do rádio, meu pai me ligava. Eu saía do ar da televisão, meu pai me ligava. Ó, você falou assim, cuidado. Ah, você fez isso. E, então eu tinha aulas com o meu pai, né? Você está falando do Gil. E você, Cristian, falou que na tua família não teve um radialista, um jornalista. Dá um exemplo aí do seu grande professor. Você falou bem do Parracho, falou bem do Sandro. Você falou do teu chefe, né? Que é um professor assim que te orientou bastante. Eu seria injusto. Porque teve muita gente boa que passou pela minha vida, assim, graças a Deus. A faculdade também? Faculdade também. Tive professores assim, muito bons, assim, que sabiam do que... Vocês dariam aula hoje em dia? Seria um desafio, né? Eu daria. Eu acho que é uma coisa que, assim, que eu gostaria de fazer. Justamente por causa de compartilhar. Eu pensei que você era professor. Quando eu vi PUC no teu currículo lá, eu falei, não, ele é professor da PUC, com certeza. Não. Você tem uma cara de professor. Tenho. Quando você faz a sua reportagem, você é didático, você explica muito bem a tua matéria. Quando você explica as coisas, eu acho que você daria um excelente professor. Eu gostaria. Nunca... recebi assim, sondagens. Nunca foi um convite formal. Assim, sondagens. Você toparia? E eu acho que justamente por causa disso, de compartilhar. Então é o seguinte, quando eu te pergunto assim, Wilson, se você gostaria de dar aula e de repente você se mostrou interessado, existem várias possibilidades hoje que não é apenas na sala de aula. Sim. Você me entende? Sim, claro. Isso é um spoiler, eu não quero falar aqui agora. Claro. Vamos falar de plano, já que nós estamos aí beirando lá para o final. Vamos falar de plano, vamos falar de 2025, ou já 26, começou. Ou 26. O que vocês estão pensando, né? Você falou que pegou um tempo sabático aí, a Ana também. O que vocês estão pensando? O que vocês estão fazendo? Conta pra gente. Uma das coisas estamos pensando juntos. Estamos pensando... Estamos conspirando juntos. Estamos... Não só nós dois, mas estamos gestando alguma coisa. Que envolve jornalismo? Sim. De alguma forma. De alguma forma. Eu também estou envolvido com comunicação empresarial. Eu estou fazendo uma transição. Minha mulher tem uma agência de comunicação e foi o caminho mais óbvio, mais natural. Né? Eu não recebi convites para trabalhar em Curitiba. Recebi convites de fora do estado. Né? Um deles me balançou muito, mas nesse momento eu não pretendo sair de Curitiba. Então eu estou começando a entender esse mundo da comunicação empresarial. E é uma área em que eu e a Ana podemos vamos transitar. Eu estou dando mais atenção às minhas redes sociais, que eu acho que já fazia algo legal, mas não podia fazer muitas coisas por conta de contrato e também por tempo. E agora estou aprendendo muito e usando muito isso e descobri que a gente consegue uma penetração em grupos assim que você não consegue pela grande mídia, né? Então você já está estrategista na rede social. Ana, dá aquele exemplo que você falou do TikTok lá, que você fez um vídeo e milhares de visualizações, um negócio maluco assim. Exatamente. Eu não tinha TikTok até agora, até ser da TV. Tinha feito uma vez só para fazer um vídeo e parado. Eu voltei a fazer agora. E daí você vê como o alcance de uma rede. O Instagram, que todo mundo trabalha mais, né? Facebook nem tem mais muito alcance. Você atinge aquele teu público, aquela tua bolha, né? E o TikTok você explode isso, por questões de algoritmos, enfim, do trabalho deles. Mas aí você coloca um vídeo ali, que mesmo eu tendo agora 13 mil seguidores, eu tenho vídeo de 500 mil, 600 mil visualizações.
milhares de likes, e não caço likes, mas você vai vendo o que funciona, o retorno, e como isso atinge as pessoas, e como você pode, por ali, passar alguma coisa, seja em 10 segundos, porque eu faço essas duas coisas, brincadeirinhas de 10 segundos, só para fazer uma conexão, e coisas de 1 minuto, mais trabalhadas, onde você pode... Eu usei, por exemplo, para fazer dicas de praia, de segurança na praia. Não sei se você das viu bandeiras, isso. eu vi das bandeiras. Porque assim, porque a gente como jornalista, você é o tira-dúvidas, não sei se acontece contigo, mas é da tua rede de amigos e da tua família, né? As pessoas, Ana, por que a gasolina subiu? Ana, tipo, você é o tira-dúvidas, não adianta. E aí na praia, como eu passei um mês na praia, as pessoas... eu não entendo essa bandeira. Eu não entendo por que tem essa placa ali. Daí eu explicava. No segundo dia eu já falei, quer saber? Eu vou explicar não só para quem tá aqui comigo. Eu vou explicar pro mundo, já que eu tô trabalhando com o mundo, assim, né? E fiz uns vídeos explicando o significado de bandeiras, significado de corrente de retorno. Que era que eu tava ali, naquele ambiente ali. E é muito legal. E funciona, e você consegue ali, em 60 segundos, talvez explicar. Porque existe uma liberdade maior de formato mesmo, de falar da linguagem na rede social do que da televisão. Às vezes eu faria essa matéria, como fiz toda a Operação Verão, em 2 minutos. Eu falava ali em 30 segundos, e se duvidar, de uma forma mais eficiente para quem estava com o celular na praia do que daí para quem estava na televisão vendo. Entendi. Entendeu? Ao observar tudo isso, minha pergunta foi o seguinte: estrategista, no caso, você começou a estabelecer estratégias. Sim. Porque você viu os insights. Né? O número de curtidas, o engajamento, o público alcançado, a gente começa a ficar antenado com isso. O que funciona, o que não funciona tão bem, o que pode melhorar, né? Isso, daí você ficou mais estratégico. Isso. Entendi. E tanto o Kirsch quanto a Ana são caras conhecidas, rostos conhecidos, há quase 30 anos, na maior potência de audiência dos últimos 30 anos em televisão. Vocês têm credibilidade, vocês têm uma imagem que transporta a boa informação, e vocês já se tocaram, depois que vocês saíram do ar, como você falou, né? Nossa, eu ensinei, eu nem sabia que tinha ensinado a moça ali, você também deve ter se tocado. Vocês já se tocaram de que vocês deram para a população brasileira, não só paranaense, de vocês cederam de vocês para essa empresa durante 30 anos, e vocês têm essa noção de que vocês são o que vocês são, a importância que vocês têm e um legado que vocês deixaram nos últimos 30 anos? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, sabe? E às vezes a minha assim, um pouco de timidez, assim, ela causa algum problema, porque as pessoas costumam associar à televisão. Ele é desse jeito porque é da televisão. Né? Mas eu tive um pouco desse insight, e eu comentei isso com a Ana, porque quando eu fui demitido, eu comecei a receber mensagens do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E, claro, eu sabia do lugar que eu ocupo no tempo e no espaço. Eu sei quem é a minha figura, né? Mas eu não imaginava que ela fosse tão longe, né? E eu sempre falo isso com os meus parentes, com colegas, não sei o quê. Eu nunca fui famoso, mas eu tenho prestígio profissional. E sem falsa modéstia, eu sei disso. Eu construí isso ao longo da minha carreira. Né? Então, esse foi o melhor retorno que eu tive e que me ajudou, talvez, a dar uma dimensão, né, desse alcance que eu tinha, dessa, entre aspas, popularidade que eu não tinha. Eu nunca liguei para esse aspecto do telejornalismo. Nunca liguei. A gente conversou isso no café. Essa virada de chave. Assim, porque quando você é uma peça de uma indústria, de uma empresa, você é uma peça importante. A gente era peças importantes de primeira linha. Sim. Mas você é uma peça, você é a Ana Zimmermann da RPC. Certo. Tá? E aí, e você é tratado dessa forma, claro, até porque você é uma peça ali. Quando você sai, você percebe que você é Ana Zimmermann. O prestígio continua. E entendeu? A gente não tinha essa... Porque assim, tudo bem, eu não sou tão reservada, mas eu tenho um sério problema de autoestima, de verdade. Então, eu não consigo ver isso, não conseguia ver isso. Assim. Agora, estou até trabalhando isso. Poxa, mas realmente a gente tem... Credibilidade, eu já tinha, né? É um patrimônio, né, Ana?
E que, tipo, nossa, isso é um orgulho, assim, sem falsa modéstia, assim. Por um trabalho bem feito esse tempo todo, né? Uma coisa que constrói, que não é de um dia para o outro. E daí você larga na rede social... Sem meme e sem dancinha. Sem dancinha. Então, olha que legal. No marketing a gente analisa assim, branding, construção da marca. Vocês, com 30 anos de TV, construíram uma marca e depois que vocês foram dispensados ou desligados ou a missão continuou, o branding de vocês não para de crescer. Não. Tanto é que a gente tem um podcast aqui hoje. A Ana já participou de outros, você vai participar de outros. Sim. Né? Então esse branding ele foi e não para. Não para. Daí quando a Ana fala, não, que agora estou dando atenção às minhas redes sociais, a dança, eu estou começando a entender que assim entrega mais, você está continuando o teu branding. Isso, a gente precisa usar isso para o bem, né? Usar isso para continuar atingindo as pessoas de uma outra forma, num outro formato, num outro canal, num outro... enfim, numa outra mídia, mas usar isso para passar o que essa missão do jornalismo, que é ali te tocar, te passar a informação certa, te explicar, tirar a dúvida do banhista, colega meu ali que pergunta isso. Não, peraí, a gente sabe isso. Se a gente não sabe, porque a gente não sabe tudo, a gente sabe ir atrás. E aí sabe o que é verdadeiro, o que precisa ser passado. Isso é o nosso know-how, nosso métier, Vocês nitidamente poderiam fazer o que o Mauro já faz, que é palestrar. Todo esse papo aqui ele pode ser condensado, organizado, e vocês podem palestrar. Sim. Por isso que eu te falei da aula. É um conhecimento a ser desenvolvido. Poxa. Soft skills. Na verdade, você está tentando, eu estou tentando também. Eles estão escondendo o jogo do que eles estão planejando. Logicamente, literalmente, galera. Tá difícil de arrancar. Aqui, mas eles já estão planejando, já tem coisas que eles estão fazendo, mas eles ainda não vão falar para nós aqui. Mas a gente vai ficar torcendo por vocês da mesma forma. Você eu não conhecia pessoalmente. A Ana, a gente já se cruzou. Eu sou mais bonito pessoalmente, né? Bem mais bonito e mais legal. Pelo WhatsApp eu já achei uma figura, né? A gente falou, nós temos um nome a zerar. E ele é muito divertido para bater papo. Vamos encurtar isso. Você que é de marketing, né? Também. Então, esse é um teaser que a gente está fazendo aqui para... Olha aí. A gente não está negando a informação. A gente está... A conta-gotas. A conta-gotas. Para o momento certo. Esperando até ela se formar melhor. Entendi. É um podcast com uma dose homeopática de informação. É isso? Ela vem homeopaticamente. Verdade. Tá certo. Mauro, opa, parabéns por ter amigos tão nobres assim. Nossa, o meu novo amigo Kirsch aqui, a Ana que eu já admirava há muitos anos, muito legal, fiquei muito feliz de estar conversando com vocês aqui, na companhia da Esfera aqui. E para vocês dois, meus professores, certo? Porque vocês sim são professores, vocês têm uma escola, vocês têm uma vida, e mencionado há poucos 8 minutos atrás, na pergunta do Mauro, vocês têm um branding construído, e ele não para, ele é contínuo. O podcast do Bioma é um podcast, ele é online. De repente a gente vai pôr ele no Spotify, esse episódio, para a turma escutar no rádio, vamos ver. Mas o importante é que a gente constrói junto. Né? E quando a gente traz um medalhão, ou uma persona, ou pessoas de peso, a gente não só fica lisonjeado, está todo mundo aqui com um sorriso na cara, mas a gente consegue aí entregar para os nossos seguidores, para o nosso público, conteúdo relevante, com descontração, com seriedade, mas principalmente com devoção. Networking, eu acredito que só se faz quando a gente tem relacionamento. E o relacionamento não é só agenda. É um boa tarde, é raporte, é ser cortês, é entender para atender. E é o que eles fizeram a vida inteira. Meu muito obrigado. Mauro, parabéns novamente. E vocês dois, o sarrafo ficou alto, né? Sim. A gente trouxe Sandro, Parracho, a Ana, o Kirsch. Não pode ser. Sim. Não pode ser. Só está aumentando o nível, bicho. Sim, com certeza. A gente está obrigado agora a trazer gente do mesmo cacife, né? E olha que legal, Ana. Nesse sentido, fica um recado para todo mundo aqui. As pessoas que não têm visibilidade e que já passaram por aqui, 99% delas têm histórias fenomenais. Sempre. Fenomenais. Sempre. E o compromisso do Bioma 7 é isso. O Brasil tem 6 biomas. Eu criei o Bioma 7 como um ecossistema de possibilidades e entendimento. Tá joia? Gente, fala o que vocês quiserem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco das nossas histórias, dos nossos projetos, dos nossos
da nossa forma de pensar, entender o jornalismo. Perfeito. E estou lisonjeado pelo convite. Espero que o pessoal em casa também goste do nosso bate-papo. Agradeço o convite de vocês. Foi uma honra, uma delícia participar aqui dessa conversa. Não vamos sumir. Aliás, pode colocar uns pedacinhos, pode separar uns pedaços da nossa conversa que eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Maravilha! Tá voando essa guria. Os cortes vão rolar. Bioma 7 com vocês. Aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Até logo. Muito bom.